Salmo de número 73, verso de número 1 em diante. Quem achou pode dizer: eu achei. Na minha tradução está escrito assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios, dos perversos. Verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus. E atinei, compreendi, entendi, descortinei o fim de cada um deles. Você pode repetir comigo o dilema de Asaf? No 3, 1, 2, 3. O dilema de Asaf. Mais uma vez. 1, 2, 3. O dilema de Asaf. Queridos, o Salmo de número 73, para mim é um salmo que mexe com o meu coração, é um salmo que mexe com a minha alma. Apesar das contas, quem foi Asaf? Quem era Asaf? Asaf, na verdade, ele é oriundo de uma família que foi dedicada a Deus para cuidar do tabernáculo, para cuidar do culto, para cuidar da espiritualidade do povo e da nação de Israel. Israel, 12 tribos delas ganharam terras, ganharam lotes, quando conquistaram a Canaã. Mas a tribo de Levi não recebeu lote, não recebeu terra. Eles foram chamados por Deus exclusivamente para viver no tabernáculo, oferecendo sacrifício, cultuando, adorando a Deus e cuidando da espiritualidade daquela nação. E como eles viviam? As 12 tribos que receberam terra, eles plantavam, eles colhiam, e dos animais que nasciam, eles traziam 10% de tudo e depositavam no tabernáculo, para que os levitas e sacerdotes pudessem sobreviver. E é dessa família que Asaf é oriundo. Asaf é oriundo da família de Levi. E quando ele nasce, por 20 anos da sua vida, quantos anos? 20 anos da sua vida, ele se dedica ao aprendizado da palavra, ele se dedica ao aprendizado da Torá, ao aprendizado da Bíblia, ao aprendizado do templo, do tabernáculo, para que quando ele atingisse a maturidade de 20 anos, ele pudesse começar a servir no tabernáculo, a trabalhar no tabernáculo, com sabedoria, com maestria, com cuidado e com dedicação. Já o sacerdote, ele tinha um pouco mais de tempo de aprendizado, cerca de 30 anos aproximadamente. Um sacerdote, ele só oficiava quando ele chegava à maturidade de 30 anos aproximadamente. Eram 30 anos de carreira de aprendizado, para que quando ele fizesse 30 anos, ele pudesse começar a oficiar, a trabalhar, a servir no tabernáculo. Nessa vida, para que a gente faça algo para Deus, com dedicação, com maestria, com sabedoria, com cuidado, nós precisamos nos prepararmos para que Deus ele possa nos usar. E Asaf se preparou por longos 20 anos aproximadamente. E quando ele completou 20 anos, ele começou então a trabalhar no tabernáculo. Mas o que mais me chama a atenção na vida de Asaf é que ele não se inspirou em sacerdote nenhum, ele não se inspirou em levita nenhum. Asaf, ele se inspirou no rei Davi. Sim, o rei Davi influenciou o ministério de Asaf, a vida de Asaf.
Asaf, ele foi um dos participantes de levitas e sacerdotes, quando Davi foi buscar a arca da aliança, que estava na casa de Obed-edom. Eu estou falando da segunda vez que Davi foi buscar a arca, porque a primeira vez, o sonho de Davi foi abortado, quando Uzá coloca a mão na arca, e o Eterno então mata Uzá, tira a vida de Uzá, e a arca ficou pelo meio do caminho, ficou na casa de Obed-edom, que também era um levita a Deus, que também era um adorador. E 3 meses depois da arca estar na casa de Obed-edom, e este dar a Deus a arca que ali estava, a devida honra, a devida glória, o devido louvor, Deus começou a abençoar a casa de Obed-edom. E eu vou melhorar para que você possa entender. Quando eu digo que Deus começou a abençoar a casa de Obed-edom, significa que Deus abençoou tudo que ele tem: o gato, o cachorro, o gado, a ovelha, a vaca, o boi, o cavalo, os filhos, os netos, a esposa, tudo que ele possuía, a mão de Deus estava estendida, porque Obed-edom entendeu que a família, para ser próspera, ela tem que louvar e adorar a Deus, e dar a honra devida a Deus, que está, que mora, que reside, que habita dentro do nosso lar. Uma mão levantada para dar glória a Deus. Quando chegou até o palácio onde Davi estava, 90 dias depois, 3 meses depois que a arca estava na casa de Obed-edom, alguém disse: Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. Então Davi entendeu que era o momento de trazer a arca para Jerusalém, porque a arca era a presença, a arca era a manifestação visível de Deus no meio do povo, e sem a presença dele, a nossa vida é vazia, o nosso ministério é vazio, a nossa casa é vazia, a nossa família é vazia, os nossos filhos são vazios. É a presença de Deus que nos enche, ela é o pleroma, é ela que completa, é ela que transborda a nossa vida de alegria, de graça, de prosperidade, de felicidade. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Então Davi foi consultar os sacerdotes para não errar a segunda vez, porque a primeira vez Davi errou, quando quis trazer a arca em cima de carros de bois. Então ele foi consultar os sacerdotes, e estes disseram a Davi: o modelo correto de se carregar a arca é no ombro de 4 sacerdotes, porque a arca possuía 2 varais, cada varais tem 2 pontas, então era necessário 4 sacerdotes para carregar a arca, a presença de Deus nos seus ombros. E da casa de Obed-edom até Jerusalém, até a cidade santa, foram mais de 2.000 cultos oferecidos a Deus num percurso de menos de 30 quilômetros, porque a alegria era tão grande, que a presença estava voltando, que a arca estava voltando, que eles davam 6 passos, e no 7º eles adoravam a Deus, eles sacrificavam a Deus, eles glorificavam a Deus. O segredo da nossa vida é nós termos uma vida diariamente de devoção, de adoração, de obediência. Eu conheci uma irmã que ela fez um propósito a Deus de cantar 1000 hinos para Deus curar uma enfermidade dela, e ela começou a cantar. Todos os dias ela cantava 2, 3, 4, 5, até chegar à numerologia de 1000 hinos. E quando ela terminou o voto dela,
Deus a curou para a honra e para a glória do seu nome, porque o louvor tem um poder tremendo. O louvor é algo que mexe com o coração de Deus, que toca o coração de Deus, e principalmente quando a gente está no vale, quando a gente está no deserto, quando a gente está na prova, quando a gente está na enfermidade, quando as coisas não dão certo e a gente adora a Deus, os céus se abrem, o altar se move e o braço de Deus é estendido ao nosso favor, ao favor da nossa casa, ao favor da nossa família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Davi trouxe a arca da aliança para Jerusalém, porque ele entendia que sem a presença de Deus não há governo, sem a presença de Deus não há direção, sem a presença de Deus não há como a família, o reino, a cidade ir bem. Então ele traz a arca para Jerusalém, e quando ele está trazendo a arca para Jerusalém, 30.000 soldados de guerra junto com ele, sacerdotes, levitas, anciãos, o povo inteiro ajuntado, e a arca na frente. Dentre os levitas está o jovem Asaf, que havia começado a dar os seus primeiros passos para servir a Deus no tabernáculo. Ele já tinha completado os seus 20 anos, estava começando a oficiar, estava começando a trabalhar, e você sabe como é que é, quando a gente inicia na obra, a gente tem entusiasmo, a gente tem gás, a gente tem energia, a gente tem força. Pode chamar a gente de feio, que a gente dá glória, se chamar de bonito, a gente dá glória também. A gente passa por cima de tudo quando a gente está iniciando no ministério. E eu vejo Asaf desta maneira. E quando a arca está se aproximando de Jerusalém, Davi está com as vestes reais, Davi está com a coroa de rei na sua cabeça. E Davi, além de rei, ele era guerreiro, ele era poeta e um grande adorador a Deus, um grande músico, um grande tocador. E quando ele avista Jerusalém de longe, o coração de Davi é tomado pela alegria, é tomado pela uma glória, é tomado pela uma graça, porque afinal de contas era a presença de Deus que estava voltando para dentro de Jerusalém. Não era qualquer presença, era a do Todo-Poderoso, porque a arca representava a presença visível de Deus. E quando ele é tomado pela glória de Deus, no texto hebraico diz que ele deu um salto, ele deu um pulo, ele pulou, ele saltou, ele rodopiou, ele adorou a Deus. Mas antes, ele tira a coroa da cabeça e entrega para um dos soldados. Então ele pula, ele salta, ele adora, ele se regozija a Deus diante daquela coisa inédita que estava acontecendo, porque Deus estava voltando novamente para Jerusalém. Mas lá de cima da janela do palácio tinha uma mulher por nome chamada Mical, e aqueles que geralmente estão na parte de cima, eles têm mais visão daqueles que estão embaixo, e olham de cima para baixo. E esta mulher, que era esposa de Davi, filha de Saul, ela no seu coração, ela rejeita a adoração de Davi, ela rejeita o louvor de Davi, ela rejeita o culto que Davi estava prestando. Porque o rei não podia ter tirado a coroa, porque o rei não podia ter pulado, não podia ter saltado, não poderia ter se alegrado daquela maneira na presença dos seus súditos. O rei tinha que ter ética, o rei tinha que ter pompa, o rei tinha que manter a etiqueta. E Davi quebrou o protocolo, porque Davi sentiu a presença de Deus. Quando a gente sente a glória de Deus,
A gente não está nem aí para o protocolo, a gente não está nem aí para quem está do nosso lado. Quando a glória de Deus, ela toma a vida da gente, se a gente sentir de pular, a gente pula. Pelo menos eu sou assim. Se eu sentir de plantar bananeira, eu planto. Se eu sair, o que eu sentir, eu faço. Porque a glória de Deus, quando vem sobre a vida da gente, deixa a gente uma criança, um menino na presença de Deus. E Davi ficou um menino na presença de Deus diante dos seus súditos. Mas aqueles que estão em cima geralmente julgam aqueles que estão embaixo. Para que chorar tanto? Para que levantar tanto a mão? Para que sorrir tanto? Para que dar tanto glória? Para que dar tanto aleluia? Para que falar em língua? Para que gritar tanto no microfone? Para que falar tão alto assim? Cada um tem a sua característica, o jeito que Deus usa. Eu já tentei mudar, não deu certo. Eu já tentei fazer diferente, não deu certo. Já tentei pregar estilo coach, mas não deu certo. Já tentei pregar estilo engessado, mas não deu certo. Porque Deus me deu o ministério ímpar e singular. A impressão digital minha é única, o ministério meu é único. Então deixa Deus trabalhar na tua vida da maneira que você é. Levanta essa mão para dar glória. Tem pessoas que se seguram na cadeira, tem pessoa que segura no joelho, porque não quer se soltar, não quer chorar, não quer borrar a maquiagem. Pelo amor de Deus, vá no Boticário e compre pelo menos uma maquiagem de 24 horas, que você possa chorar, que você possa derramar a tua vida e a tua alma na presença do Senhor. Não te segura no banco, não te segura no colega que está do lado. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Se sentir de chorar, chora. Se sentir de levantar a mão, levanta. Não importa quem está do teu lado, o que importa é você sentir a presença dEle. Ah, mas vão me julgar, pastor, vão falar mal de mim, vão fazer rodinha para me chamar de fanático, vão me criticar. Se o fanatismo for você adorar a Deus, deixa ser taxado de fanático. Se o fanatismo ser por causa do culto que você está prestando a Deus, deixa te nomenclaturar, deixa te bulinar da maneira que eles querem. Mas não perca a conexão celestial, o Wi-Fi celestial que está dentro da tua vida. Levante a mão para dizer glória. Asaf inspira o seu ministério em Davi. Neste momento, ele dentro de si diz: eu quero ser como esse homem, eu quero adorar a Deus desse jeito. E eu não estou dizendo aqui que Asaf copiou o ministério de Davi, porque cópia é pecado, é plágio. Eu estou dizendo que ele foi influenciado. Ele disse: eu quero adorar também assim, eu quero também sentir o que esse homem sente, eu quero também sentir essa glória que ele sente. Você nunca vai ser um eco, você sempre será uma voz. Ainda que seja uma voz que clame no deserto, como a de João Batista, mas Deus vai enviar discípulos ao teu encontro no meio do deserto, para que você faça as obras que João Batista fez. Então Asaf se espelhou, Asaf seguiu o modelo do rei Davi. E quando a arca é introduzida em Jerusalém, galego, sabe o que Davi faz? Davi restitui o culto. Davi coloca a casa sacerdotal e dos levitas em ordem. Fazia tempo que não tinha mais culto em Jerusalém. Fazia tempo que não tinha mais sacrifício e adoração em Jerusalém. Daí você sabe o que Davi faz? Davi chama os sacerdotes, pastor Gazano, chama os levitas e reparte eles em 24 turnos sacerdotais. Cada turno vai trabalhar 8 dias sem parar. É sem parar, é sem dormir, é dia e noite.
8 dias, 24 turnos. Então quem trabalhou o primeiro turno vai descansar 23 turnos, para depois voltar novamente a trabalhar. E o Davi disse: eu quero 2 cultos por dia. Eu quero um às 9 da manhã e eu quero outro às 3 horas da tarde. E detalhe, eu vou introduzir louvor no culto. Davi inovou, porque até Davi ninguém tinha introduzido música no culto. Não se cantava, não se adorava em Israel nos cultos a Deus até Davi. Davi foi o homem que introduziu a música, que introduziu o culto, a música no culto a Yahvé. E daí ele separa uma classe de pessoas, e eu vou citar 3: Asaf, Emã e Etã. Esses 3 camaradas, eles vão ser 3 maestros da música, que vão revezar no culto a Deus em Israel. E o Asaf começa a maestrar, o Asaf começa a adorar, o Asaf começa a reger, inspirado em Davi. Mas de repente, um dilema começa a invadir o coração do jovem Asaf. O jovem que tinha promessa, o jovem que tinha planos, o jovem que tinha sonhos, o jovem cheio da graça, cheio da glória, cheio da unção, inspirado em Davi. Ele começa a olhar para as coisas erradas dentro da nação de Israel. Ele começa a olhar para as pessoas erradas. Ele começa a ver os defeitos dentro da congregação de Israel. E daí os pés de Asaf começam a escorregar, começa a resvalar. E deixa eu te dizer uma coisa, que se você for procurar defeitos na congregação, você vai achar. Se você for procurar defeitos no meio dos obreiros, você vai achar. No meio dos jovens, você vai achar. No meio dos adolescentes, você vai achar. No meio da escola bíblica dominical que frequentam a mesma, vai achar, porque todos nós temos os nossos defeitos. O olhar de Asaf estava para o ímpio, estava para aqueles que tinham defeitos. E o Asaf começa a viver um dilema, porque aquelas pessoas, elas eram também abençoadas por Deus, elas também eram prósperas, elas também tinham seus carros, suas casas, suas famílias, seus empregos. Eram pessoas também bem-sucedidas dentro da comunidade. E o Asaf começa a entrar em parafuso com a fé dele. A fé de Asaf começa a entrar em crise. E o Asaf vive uma crise espiritual, porque em vez dele se espelhar para aqueles que são modelo, em vez dele olhar para a palavra, em vez dele olhar para o autor e o consumador da fé, ele está olhando para as pessoas erradas, ele está olhando para os defeitos, e dentro dele ele começa a gerar uma crise emocional, uma crise sentimental, a ponto dele ter inveja daqueles que serviam a Deus à la vontade, daqueles que serviam a Deus de qualquer maneira, daqueles que serviam a Deus de qualquer jeito. O homem que se inspirou em Davi, o homem cheio do Espírito, agora está vivendo um dilema dentro do seu coração. Não consegue gerir suas emoções, não consegue ser o gestor das suas emoções, e aquilo começa a levá-lo para baixo, aquilo começa a levá-lo para uma ladeira espiritual. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que todos nós que estamos aqui nessa noite, em dado momento da nossa vida e da nossa história, já vivemos o dilema de Asaf. Quem de vocês nunca desejou ter um carro que possivelmente outra pessoa tem? Quem de vocês nunca desejou de ter uma casa que outra pessoa tem?
Quem de vocês nunca desejou ter um emprego na área profissional que outras pessoas têm? Quem de vocês nunca olhou para o ímpio e disse: poxa, tem tanto dinheiro, é tão abençoado, e eu estou aqui ralando, servindo a Deus, adorando a Deus, e venho de monarca para a igreja, venho de bicicleta para a igreja, ainda uso a conga do bico branco, ainda uso a chuteira. Quem de nós nunca fez essa leitura? Isso é um tipo de inveja. E a inveja, ela é algo que está dentro de nós em virtude da queda humana. E se a gente não trabalhar as nossas emoções, ela vai saindo para fora, ela vai sendo gerida, ela vai crescendo, ela vai se transformando dentro de nós, e daqui a pouco a gente está rancoroso e morto de inveja daquele que prega melhor que a gente, daquele que canta melhor que a gente, daquele que lidera melhor que a gente, daquele que pastoreia melhor do que a gente, daquele que tem um cargo melhor do que o nosso, maior do que o nosso. Se a gente não cuidar, a gente começa a fazer esse tipo de leitura, e daí começa a criar as crises dentro da igreja, crises espirituais, brigas, dissensões, contendas, por causa de invejas que vão surgindo dentro do nosso coração. E foi isso que aconteceu com Asaf. O Asaf quase terminou a sua carreira, o seu ministério de 30 anos, porque com 50 ele se aposentava. Ele quase terminou o seu ministério com um dilema. Ele só não terminou com esse dilema porque ele entrou no tabernáculo de Deus, ele entrou no templo de Deus. Mas o que me chama a atenção, Fábio, é que ele entrava no templo todos os dias, ele frequentava o templo todos os dias. E será que ele nunca viu? Será que ele nunca percebeu a realidade verdadeira das coisas? O fim daqueles que têm inveja, o fim daqueles que têm uma vida lavantê, que têm uma vida de qualquer jeito, que têm uma vida perversa, o fim do ímpio. Por que que ele nunca atinou? Por que que ele nunca viu, se ele sempre estava no templo? Por que que ele não conseguiu ver? Foram vários anos que ele viveu com esse dilema dentro de si, até que ele entrou no templo do Senhor. O dia que ele entrou no templo do Senhor, ele entrou de maneira diferente, ele entrou de maneira verdadeira, ele quis a mudança, ele quis a transformação, ele quis mudar verdadeiramente. Eu já ajudei muitas pessoas, já levei pessoas para minha casa, já tratei de pessoas na minha casa. Eu tratei um dependente químico na minha casa 8 meses, chorando com ele, sofrendo com ele, orando com ele, fazendo campanha com ele. Arrumei emprego para ele, tinha hora para ele sair, tinha hora para ele chegar, era tudo controlado, sofrido demais. Mas a recompensa sempre vem da parte do Todo-Poderoso. Ele teve que se esforçar, ele teve que pagar o preço para que houvesse transformação, para que houvesse mudança. Ele teve que querer a mudança na vida dele. E às vezes a gente não quer a mudança no nosso coração, às vezes a gente não quer a transformação na nossa vida. Vocês estão estudando sobre a história do avivamento, e para que o avivamento chegue, não é apenas no pulo e no grito. O avivamento vem na oração, na obediência, na dedicação, na devoção, no querer. Os adolescentes que foram batizados com o Espírito Santo, não foi algo atípico que aconteceu no final de semana. Eles já vêm buscando, eles já vêm se dedicando,
orando, ele já vem pedindo, ele já vem consagrando, ele já vem buscando, ele já vem obedecendo, e o final de semana foi só consequência da mudança que Deus operou na vida deles, porque eles quiseram essa mudança. Ninguém se torna pregador da noite para o dia. Ninguém se torna pastor da noite para o dia. Ninguém se torna líder da noite para o dia. Há um tempo, há uma preparação, e esse tempo e essa preparação, Deus vai forjando o caráter da gente, vai trabalhando o caráter da gente. Não é porque a gente é pastor que não tem defeito. Nós morremos com os nossos defeitos, porque só após a morte, a ressurreição e a transformação do corpo é que a gente vai ter a perfeição de Cristo Jesus na nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Asaf conviveu anos com o dilema dentro do seu coração. E de acordo com os estudiosos, na véspera da morte de Davi, o Davi escreveu uma carta a punho e chamou Salomão, seu filho, e disse: meu filho Salomão, o reino eu vou passar para ti. O Papai Celestial não me deixou construir uma casa, não me deixou construir um templo, porque as minhas mãos derramaram muito sangue. Eu guerreei muito, eu lutei muito, para que o meu povo tivesse paz e vivesse em paz. Mas Deus falou para mim através do profeta Natã, que você vai construir a casa para Deus, o templo para Deus. E eu quero entregar nas tuas mãos essa carta escrita a punho meu e assinado por mim. Se Asaf ainda estiver vivo, na inauguração do templo construído por ti, meu filho, traga ele para ser o maestro da música, traga ele para cantar na inauguração do templo construído por ti, Salomão. É o pedido que eu te faço. O Davi partiu, morreu. Salomão assumiu o trono. Asaf completou 50 anos, pendurou as chuteiras, como diz por aí, pendurou a harpa no salgueiro, foi viver da aposentadoria, dos 30 anos de serviço prestados a Deus. Salomão levou 7 anos para construir o templo. 183 mil trabalhadores trabalharam por 7 anos para a construção do templo, uma das 10 maravilhas do mundo antigo. E quando chegou o tempo da inauguração, o momento da inauguração, então Deus fez Salomão se lembrar da carta que o seu velho pai deixou escrita a punho, porque era um desejo de Davi. Asaf tornou-se como um filho para Davi, como um espelho para Davi. Então Salomão pegou aquela carta, mandou um dos seus súditos à casa de Asaf e disse a ele: você está convidado pelo meu pai, que já não está mais entre nós, para ser o cantor, o adorador, na inauguração do templo de Salomão, construído por mim. O Asaf olhou para aquele servo e disse: mas eu já estou com 60, eu já sessentei, já estou com o rostinho igual um maracujá de gaveta, estou velho. Tem gente melhor, tem gente mais afinada, tem gente com timbre de voz melhor, tem gente mais capacitada. Eu sou um velho frustrado que tem os meus dilemas e que nunca consegui gerir esses dilemas e essas emoções dentro de mim. Mas ele aceitou o convite do seu velho amigo Davi, que não estava mais vivo, e disse para o servo de Salomão: diga para o teu pai, diga para o teu servo, diga para o teu senhor, que eu estarei lá no dia da inauguração do templo. E ele foi buscar a Deus.
ele foi buscar o eterno, e Deus visitou Asaf nas suas orações, nas suas intercessões, e deu o salmo de número 73 para ele escrever, para ele compor. E Deus disse a ele: esse é o hino que tu vai cantar na inauguração do templo de Salomão. Ele escreveu o salmo, ele decorou a melodia, ele se preparou para a inauguração. E quando chegou o grande dia em que o velhinho de 60 e poucos anos, de bengalinha, se apresentou para a plateia, eu creio que não faltou críticos para dizer: não tinha gente melhor não? Porque não trouxeram alguém de fora? Porque não contrataram alguém de fora? Não tinha gente melhor não? Olha a festa grande, olha a festa ímpar, trazer um velhinho gagá desse. Mas quando o velhinho gagá assumiu o púlpito e ele começou a maestrar, ele começou a cantar, ele começou a adorar, a minha Bíblia diz, e a tua também, porque a gente usa a mesma Bíblia, apesar de muitas das vezes temos interpretações divergentes, mas a Bíblia é a mesma, e ela diz que Deus veio até o tabernáculo. Deus não estava no tabernáculo, a presença de Deus não estava no tabernáculo, mas quando ele começa a cantar, eu creio que o Altíssimo se levantou do trono e disse: essa voz eu conheço, essa voz é de alguém que adora diferente, essa voz é de alguém que canta diferente, essa voz é de alguém que tem vida no altar, e eu preciso curar o coração do meu filho, eu preciso tirar ele do dilema que ele está vivendo. E Deus então vem nas asas de um querubim, e quando ele chega em cima do templo de Salomão, ele se transforma em nuvem, a nuvem que nós chamamos de Shekinah. Shekinah significa a presença visível de Deus. A nuvem era você ver Deus, era você olhar para Deus. Tinha gente que só via a nuvem e já começava a chorar, já começava a adorar, já começava a voar, já começava a glorificar. A nuvem veio sobre o templo de Salomão e ela pairou enquanto Asaf está cantando, enquanto Asaf está adorando. E a Bíblia diz que a nuvem foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, e começou a bater na cabeça dos homens e das mulheres maiores. E na medida que a nuvem vai descendo, sacerdote vai se dobrando, levita vai se dobrando, rei vai se dobrando, homem vai se dobrando, mulher vai se dobrando, Asaf vai se dobrando, o povo vai se dobrando, e a nuvem da glória de Deus encheu o templo de Salomão. Ela não só encheu, mas ela permaneceu no templo de Salomão. Sentir Deus é muito fácil, o difícil é continuar sentindo Ele todos os dias. Sentir Deus num culto como esse é muito fácil. Agora o difícil é no dia da tribulação sentir Ele, no dia da luta sentir Ele, no dia da enfermidade sentir Ele, no dia da aprovação sentir Ele, no dia mal sentir Ele, no dia da luta sentir Ele. Esse é que é o importante, porque é essa presença que sustenta a gente, é essa presença que coloca a gente de pé, é essa experiência que nos dá força para vencer o dia mau, para vencer o dia da tribulação. É essa presença, é essa nuvem, é essa glória, é essa Shekinah, representada pela nuvem, que fortaleceu o povo de Israel.
A família de Asaf foi uma família de adorador. O Asaf, além de cantor, era profeta também. A Bíblia diz que ele foi levantado como vidente. Ele tinha sonhos, ele tinha visões. E no dia que a nuvem desceu, o coração de Asaf foi curado. O coração de Asaf foi trabalhado. Tem coisa na vida da gente que demora para Deus fazer, para Deus trabalhar, para Deus executar. Agora o diferencial é a gente não desistir, é a gente persistir. Tem gente que chega para mim às vezes e diz: pastor Green, como você conseguiu passar esse deserto? Como você conseguiu viver nesse deserto? Como você conseguiu atravessar esse deserto? E a minha fala é: a graça dele me basta, porque o poder dele aperfeiçoa as minhas fraquezas. Ele vai aperfeiçoando, ele vai trabalhando, ele vai me pegando pela mão, ele vai me levantando, ele vai me dando força, e ele vai na frente, eu vou atrás, dando glória, misturado com aleluia, e a vitória é certa, em nome do Senhor dos Exércitos. A família de Asaf foi uma família de adorador. Foi uma família que serviu no templo. Deus mudou a história de Asaf. Deus curou as feridas de Asaf. E eu prego nessa noite, na certeza que essa palavra está indo ao encontro de corações que tem os seus dilemas não resolvidos. Você nunca contou para ninguém, você nunca falou para ninguém. Quem sabe nem tua esposa, nem teu esposo, nem teus filhos sabem do dilema que você vive dentro do teu coração, mas Deus o sabe. E Deus nessa noite está dizendo, por meio da sua palavra, que Ele quer curar as tuas feridas. Você está vivendo uma crise espiritual, você está vivendo uma crise emocional, você não consegue gerir, você não consegue ser gestor das suas feridas, das suas emoções, e lá no teu ego de vez em quando ele te diz: abandona, deixa essa igreja, abandona esse teu Deus. Faz tanto tempo que tu está na prova, que tu está na luta, que tu está no vale. Deus te esqueceu, nem levantou mais um profeta para falar contigo, nem levantou mais uma profetisa para falar contigo. É assim que acontece, porque Deus está me falando, mas a sua palavra vem como flecha nesta noite, para mim dizer ao teu coração, que Deus tem um projeto contigo, que você vai voltar a sonhar, que você vai voltar a projetar, que você vai voltar a arquitetar sonhos e projetos, porque Deus está contigo. E o dilema, pastor, o dilema Deus vai curar, Deus vai gerir, Deus vai transformar, Deus vai fazer, porque Deus não te chamou para você morrer no meio do deserto. Deus não te chamou para você nadar e morrer na praia. Deus tem algo para colocar nas tuas mãos, e Deus manda eu te dizer nessa noite: levante a tua cabeça, porque quem te chamou foi Deus, não foi o Fabinho que te chamou, não foi o pastor Green que te chamou, quem te chamou foi Deus. E se Ele chamou, Ele vai cuidar de você. Se for preciso, Ele te toma pela mão, Ele te carrega no colo, Ele bota asa na tua costa para tu voar, Ele sopra em você, Ele faz o que for preciso, mas você tem que querer, você tem que deixar, porque o Espírito Santo não arromba corações, Ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Essa mensagem é pregada para não crente, mas a mensagem ali é dirigida para crente, que estavam vivendo dilemas na sua vida.
Por isso o escritor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro com ele e eu ceio com ele. E eu termino aqui. Um pintor da Idade Média foi pintar um quadro com esta cena. E quando ele se deparou com o texto, ele pintou o quadro com essa cena. Ele pintou a porta. Para o lado de dentro da porta ele colocou a maçaneta, e para o lado de fora não tinha maçaneta. Daí alguém olhou para a pintura e disse: essa pintura tem um defeito, ela está errada. E daí o pintor disse: qual é o defeito que tem? E a pessoa crítica, observadora, disse: falta a fechadura para o lado de fora. Então aquele pintor pegou a Bíblia e disse: eu fiz de acordo com a palavra. Só quem tem o poder de abrir aquela porta é quem está pelo lado de dentro. Quem está pelo lado de fora não pode abrir, e por isso não precisa de maçaneta pelo lado de fora. O teu coração tem a maçaneta pelo lado de dentro, e só quem pode abrir é você. Se você abrir a porta do teu coração e dizer: Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas, e você buscar a Deus, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Eu já vi Jesus batizar a gente com o Espírito Santo no monte, numa campanha de oração que nós estávamos, dele sair rolando, falando em línguas estranhas, e quanto mais rolava, mais língua estranha falava, e foi a noite inteira falando língua estranha, e nós tivemos que levar ele carregado nos braços para casa, porque ele falou língua estranha a noite inteira. Nós precisamos de uma geração que almeja. Eu sempre disse para Deus: eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero dinheiro e não quero riqueza, eu quero a tua presença. Fica de pé comigo. Eu quero a tua presença, porque com a tua presença eu conquisto ouro e conquisto pratas e conquisto riquezas. Mas sem a tua presença não adianta eu ter ouro, não adianta eu ter prata e não adianta eu ter riquezas, porque elas não servem para nada. Nós precisamos de uma geração que queira, de uma geração que almeja, de uma geração que diga assim para Deus: eu quero falar em línguas estranhas, eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados, eu quero ter visão espiritual, eu quero ter o discernimento espiritual, eu quero ter o dom da palavra, eu quero ter o dom de milagres, eu quero o teu poder e a tua glória na minha vida. Nós precisamos de uma geração que queira. A salvação é de graça, você não precisa pagar nada, nada, nada. Agora, se você quer ser usado nas mãos do Senhor, há um preço a pagar. E o maior preço é renunciar a você mesmo, é renunciar aos teus próprios desejos, o teu próprio ego, o teu próprio eu, o teu próprio querer. Quando a gente renuncia a gente mesmo, a gente passa a viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Eu acho uma graça, porque eu vejo muita gente na igreja murchando a barriga, estufando o peito e dizendo: meu filho está estudando para ser advogado, meu filho está estudando para ser médico, cardiologista, ortopedista, meu filho está estudando para ser engenheiro. Mas você não vê ninguém murchando a barriga, estufando o peito e dizendo: meu filho, vou colocar no seminário para ser missionário, meu filho, vou colocar no seminário para ser pastor. A gente está ensinando a nossa geração errada. Nós estamos valorizando mais aquilo que é secular, aquilo que é transitório, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, do que aquilo que é eterno.
O que eu faço para Deus é eterno. O que eu faço para Deus não tem preço. O que eu faço para Deus tem valor. Preço tem a saia que você usa, o sapato que você calça, a blusa que você veste, a corrente que você usa, o óculos que você usa, a gravata, o terno, isso tem preço. Mas o que está dentro de você tem valor. E valor sentimental, emocional, eterno. O valor por Cristo. Eu quero orar por você nessa noite, que tem o sentimento que eu tenho de fazer algo para Deus. Eu quero chamar os adolescentes à frente. Vem, vem, vem. Eu quero chamar os jovens. Vem, vem, os jovens. Pastor, eu tenho um desejo imenso, pastor, de ser um pregador, de ser um cantor. Eu tenho um desejo imenso de ser um missionário. Eu tenho um desejo imenso de fazer algo para Deus. Rouba a multidão e vem. Eu estou de cabelo branco. E daí? Você acha que Deus não pode te usar de cabelo branco? Pastor, mas já passei de 60, de 70. Você acha que Deus não pode te usar? Ou é você que não quer? Se é você que não quer, ok. Agora não vem com conversa fiada dizendo que Deus não pode te usar. Não tem idade para Deus usar. Deus usa o grande e o pequeno, o bonito e o feio, o gordo e o magro, a criança e o grande. Deus usa quem Ele quer no momento que Ele quer. Eu vejo uma geração promissora. Eu vejo Deus levantando uma geração promissora, promissora, promissora em Balneário Camboriú. E deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus começar a levantar essa geração promissora, não fica com ciúme e nem com dor de cotovelos, porque Deus vai usar, Deus vai levantar. A obra de Deus, ela é de Deus. Aqueles que não querem fazer, Deus levantará alguém que faça. E se a gente calar, as pedras clamam. Levanta essa mão cheia de dedo, levanta. Levanta essa mão cheia de dedo. Sinta a presença dEle, sinta, sinta, sinta. Sinta a glória dEle, sinta o poder dEle. Seja um Asaf nessa noite. Diga: Deus, venha com a tua presença, venha com a tua glória, venha com o teu poder. Diga: Deus, eu quero ser usado, Senhor. Diga: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga: Deus, eu quero falar em línguas estranhas. Diga: Deus, eu quero falar em novas línguas. Diga: Deus, eu quero ser um profeta para essa geração. Diga: Deus, eu quero ser um adorador para essa geração. Sinta a presença dEle, sinta o toque dEle, sinta o abraço dEle, sinta a glória dEle. Deixa Deus curar tuas feridas. Deixa Deus curar tuas feridas. Deixa Deus gerir as tuas emoções. Deixa Deus trabalhar. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Receba a presença dEle, receba a glória dEle, receba o toque dEle, receba a cura dEle. Vai, 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 vai. Abre essa boca para adorar, vai, 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 vai. Abre essa boca para glorificar, vai, 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 vai. Diga a Deus: tu és lindo. Diga a Deus: tu és santo. Batiza Jesus com o Espírito Santo. Batiza, 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 batiza. Renova, Senhor, renova. Renova aqueles que estão enferrujados, aqueles que não sentem mais. Renova, Senhor. Desce a nuvem da tua glória, Senhor. Desce, desce a nuvem da tua glória. Desce a nuvem da tua glória. Desce a nuvem da tua glória. Que possamos sentir a tua presença, que possamos viver os teus sonhos, que possamos viver os teus projetos, que possamos viver para ti.
Te adorar é o meu prazer. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você glorificar, eu vou deixar você rasgar o coração, eu vou deixar você rasgar a alma, eu vou deixar você estufar o peito, eu vou deixar você na glória. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar Sinta, 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 sinta a presença dele, sinta a glória dele, sinta, 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 sinta. Eu ouço barulho de línguas estranhas, eu ouço barulho de línguas estranhas, eu vejo lágrimas, eu vejo alegria, eu vejo contentamento, eu vejo glória, eu vejo poder, eu vejo toque. existem prisões que contenham a voz de quem Sinta, 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 sinta. Batiza, Jesus, batiza, 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 batiza. Batiza com o Espírito Santo. Vai, 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 vai. Batiza, Jesus. Enche, 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 enche. Urabacanta, ragaba, nagashai, oploma, narracamanda, ragaba, nagashai. Sinta a presença dele, sinta, sinta, sinta a glória dele, sinta o toque dele, sinta o calor dele, sinta o abraço dele, sinta a cura dele nessa noite. Deus está te curando, Deus está te abraçando, Deus está curando as tuas feridas, Deus está curando os teus hematomas. Aonde o homem não vê, aonde a mulher não vê, aonde o bisturi do médico não vai, mas a mão do Todo-Poderoso está chegando, chegou nessa noite, chegou para te curar, chegou para te tocar, chegou para te renovar, chegou para te dizer que Ele tem projeto, chegou para te dizer que Ele te cura. Urabacanta ragaba dagas. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, sem canto, sem cântico, somente com o instrumento. Eu vou deixar você adorar, só com os instrumentos. Você não precisa da voz do pregador para adorar, você não precisa da voz do cantor para adorar, você não precisa de incentivo para adorar, é você e Deus. Sinta, 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 sinta. Sinta a presença dele. Diga: Deus me toca. Diga: Deus me renova. Diga: Deus, eu estou enferrujado, Jesus, eu estou enferrujado. Me desenferruja, me desenferruja. Desce o teu óleo, desce o teu óleo, desce o teu azeite, desce, desce, desce. Sai o ploma na camandarai. Aragabadaga sai o ploma na camandarai. Essa moça aqui de camisa, de blusa azul, de blusa branca, você, filha, levante a mão para mim. Muitas foi já as investidas do meu adversário para te parar, mas eu coloquei o meu louvor na tua boca. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome. Não desistas. As lutas virão, ventos mais fortes do que estes que tens passado virão, mas eu estou contigo no vento, eu estou contigo no fogo, eu estou contigo nas águas, eu estou contigo na caverna, eu estou contigo lá no Adulão, na caverna de Adulão. Quando tu estás sozinha, eu estou contigo, e eu te revisto nesta noite com a minha autoridade, com a minha glória, com a minha graça. Receba, receba o meu abraço,
receba o meu toque, recebe a minha renovação. Anagashai, Yoplomanahacamandarebias. Eu preciso terminar, mas eu estou sentindo algo de Deus tremendo. Anagashai, Yoplomanacamandarai. Se você sentir de abraçar alguém, abraça, abraça. Profetiza sobre a vida dele, profetiza sobre a vida dela. Abraça, abrace alguém. Seja profeta, seja profetiza, seja bênção de Deus para a vida de alguém. Eu termino perguntando se eu tenho alguém nessa noite que deseja levantar a sua mão assim, ó, lá em cima, ó, e dizer: Pastor Green, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Aonde está a primeira pessoa nessa noite que quer levantar a mão e dizer: Pastor Green, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero me reconciliar com Cristo essa noite. Eu quero me reconciliar com Deus essa noite. Eu quero retornar para os caminhos do Senhor essa noite. Eu tenho alguém que deseja levantar a sua mão e entregar a sua vida para Cristo essa noite. Eu tenho alguém? Tenho um jovem aqui, tem um moço aqui, um adolescente que está entregando lá atrás. Vem cá, filha, vem cá, rompe a multidão e vem cá. Isso, traz ela, traz ela. Isso, mais um que está aceitando Jesus. Olha aí que coisa linda. É assim, o Fábio, ele joga a rede e vem tudo quanto é tipo de peixe. E depois que chega na praia, Jesus vai selecionando e vai dizer: vem esse, vem aquele outro, vem vindo. Chega cá na frente, vem cá pertinho. Isso. Mais alguém nessa noite que quer levantar a sua mão e dizer: Pastor Green, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou vivendo um dilema. Eu estou vivendo o dilema de Asaf, e eu quero ser curado por Deus essa noite. Cadê? Tem mais alguém para Jesus? Mais uma. Olha que coisa linda. É por isso que eu não paro, pastor Gazan. É por isso que eu não paro. Porque quando eu penso em parar, Deus faz umas obras assim comigo, que eu digo: não, eu vou prosseguir. Porque quem me chamou foi Deus. E pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos, galego. E tu vai dar muito fruto. O Nagabadagasai, o Ploba da Hakamanda, Nagabadagasai. Vem cá. Nabastu de Ploba da Hakamanda, Nagabadagasai. Tem muitos Asafs aqui, filho, com ciúme de ti. Com ciúme do trabalho que tu fazes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não dê bola não dê importância não. Eu vou trazer uma revelação para ti. Na nossa vida tem que ter os ciumentos, tem que ter os invejosos, tem que ter os críticos, tem que ter os faladores, os detratores, os murmuradores, os fofoqueiros, porque são eles que dão força para a gente caminhar. Quando alguém fala mal de mim, eu recebo força e graça para caminhar. Quando alguém me critica, daí é que eu recebo um plus, um nitro. E daí eu caminho com mais força. Receba o nitro de Jeová essa noite, filho. Parabenizar é difícil quem vem, elogiar é difícil quem vem, mas criticar, colocar para baixo tem muito. Mas Deus nessa noite Ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. São muitos os frutos que tu vais escolher em Balneário Camboriú para o meu reino. Receba o meu abraço, receba o meu abraço, receba o meu abraço, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode dar glória? Você pode dar glória? Canta. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu estou igual Davi. Eu não a minha vontade é voar. Aqui, pra casa voltarei. Ele vem
cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja tocado, seja curado, seja renovado. Dias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Em breve Jesus, Sinta. o céu vai aparecer. Sinta. E todo joelho se dobrará. Sinta a presença dele. Língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Adore. Mas a igreja Adore a Deus. será arrebatada. Aleluia. Num piscar de olhos. Aleluia. Queridos, só um pouquinho. O pastor Guilherme estava ministrando e o Espírito de Deus falava no meu coração. O senhor que está com as mãos assim, ó. Vem aqui. O senhor, vem aqui. Eu não lhe conheço. Primeira vez que estou lhe vendo. O Senhor trouxe o senhor aqui essa noite. E o Senhor falava no meu coração que Ele tem acompanhado teus passos. Ele tem andado contigo durante todos esses anos. E Ele está trazendo algo novo a partir de hoje na sua vida e na sua família. Eu não lhe conheço, não sei de onde o Senhor veio, não sei de onde o Senhor é. Mas o Deus a quem eu sirvo falou o meu coração. Eu disse: Senhor, nem que seja na última hora eu vou ministrar bênção sobre a vida deste homem. Em nome de Jesus. Eu oro por este homem nesta noite, Pai. Tu trouxe ele aqui. Eu não conheço a vida dele, nem sei de onde ele é. Mas o Senhor tem acompanhado a vida dele desde o dia que ele nasceu, no ventre da sua mãe. E a tua vida é um milagre. A tua vida é um milagre. Tu tem enfrentado lutas, o Senhor tem me dito, invejas, invenções, afrontas. Mas o Senhor tem dito, tem sobrevivido, porque eu estou contigo. Eu tenho te guardado e preservado a tua vida. Em nome de Jesus, receba a proteção de Deus. Receba a proteção de Deus. Receba o renovo de Deus esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Ai que prondera baconda rabassúria. Ramaconde candarabassúria. É a esposa? Abraça ele aqui.
Eles estão morando aqui há 6 meses, são de Curitiba. Deus trouxe vocês para cá, porque aqui o Senhor está começando algo novo na vida de vocês. Marca o dia de hoje, a noite de hoje. Tudo começará novo na vida de vocês. E a família de vocês vão ver isso, e o nome do Senhor será glorificado. Alguém abraça o irmão ali. Vem aqui, irmão. Vem aqui. Você. Dá um abraço nele aqui. É noite de cura, pastor Grim. Aleluia. 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 Aleluia.